Fala pessoal, Sargento Trader aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Forex Social. Dessa vez trazendo um tema que na verdade é uma dica para vocês prestarem mais atenção nesse detalhe, né? A gente vai comentar nesse vídeo sobre um par específico, né? Mas que que durante o vídeo eu vou explicar em outras situações que pode acontecer em outros pares, né? Então o tema de hoje especificamente é comportamento de preço. Como vocês sabem, os vídeos que a gente tem aqui no YouTube são mais para aquelas pessoas que estão iniciando no mercado, que estão buscando uma base sólida e tal. Então esse vídeo pode ajudar vocês até a diminuir esforço psicológico na hora de analisar, porque querendo ou não, analisar um gráfico requer um esforço psicológico. Vocês sabem disso, tem toda a questão de leitura dos candles, máximas e mínimas, suporte, resistência, LTA, LTB. E isso aqui pode ajudar vocês a diminuir o esforço psicológico para procurar tendências em um par, né? E hoje a gente vai comentar sobre um par específico para vocês entenderem sobre o comportamento de preço no contexto que a gente vai explicar aqui no vídeo, ok? Então vamos lá. Em momentos de aversão ao risco, é muito comum vermos ativos de segurança valorizando. O que são ativos de segurança, né? São aqueles ativos que investidores ou investidoras sentem mais confiança de deixar o seu dinheiro lá em momentos de receio econômico, em momentos como esse que a gente está passando, né, de uma pandemia ao redor do mundo, enfim, dados econômicos sendo divulgados de um lado não agradando muito, dados econômicos de outro também não agradando, e as pessoas acabam tendo uma aversão ao risco, ou seja, aversão a buscar exposições maiores para obter mais rentabilidade. Então as pessoas vão atrás de uma economia, de um ativo especificamente mais estável, mais equilibrado, que garanta uma certa rentabilidade ou que faça eles perder menos do que os ativos que têm mais risco, né, de capital. Então esses são os ativos de segurança. Então a gente vê, por exemplo, o ouro como um ativo de segurança, a prata também, querendo ou não. E como, por exemplo, nas moedas, a gente tem o franco suíço e iene, né? Depois de dólar, euro, libra esterlina, a gente tem como... O dólar e o libra esterlina são vistos mais como reserva, mas como ativo de segurança as pessoas olham muito mais para franco suíço e iene. É muito comum a gente ver essas moedas valorizando em momentos de incerteza econômica nessas principais economias, né? A americana, a europeia, etc. E é desse par específico que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar sobre o franco suíço e iene, né? Que tem um comportamento interessante que vocês talvez não tenham prestado atenção ainda, e é por isso que a gente está trazendo para vocês começarem a observar, ok? Nesses momentos, traders precisam prestar atenção em alguns detalhes para poupar tempo de análise e também diminuir o esforço psicológico. Como eu falei no início do vídeo, nesses momentos, né, de aversão ao risco, onde os investidores estão buscando ativos de segurança, nós que somos traders precisamos prestar atenção em alguns detalhes, né, no gráfico, para que a gente não fique ali esperando um rally de alta ou uma baixa, sabe, uma queda muito forte, porque nesse momento, né, acontece nesse par que a gente vai comentar de hoje uma coisa que talvez não faz sentido você ficar esperando tendências acontecerem, tendências muito longas, de alta e de baixa, tá? E isso é bom, você saber disso é bom porque diminui o seu esforço psicológico, porque você ficar ali analisando um par, esperando um rompimento, esperando alguma coisa, vai demandar um esforço seu, uma atenção sua, uma concentração. E aí quando você for analisar um outro par, você já vai estar um pouco desgastado ou desgastada do par que você acabou de analisar. Então, para diminuir isso, né, porque eu sei que quando as pessoas começam, elas analisam vários pares, não tem um cronograma, um trading plan bem elaborado, então opera qualquer coisa e acaba não prestando atenção nisso. E aí que a gente vai comentar do caso do CHF-IEN, né, que é o franco suíço com relação ao iene japonês. Que é o seguinte, né, em momentos de incerteza, a gente sabe que o franco suíço e o iene eles valorizam, né, e eu já vou explicar depois o porquê. E o CHF-IEN acontece uma coisa muito interessante nesses momentos de aversão ao risco. A gente vê que nesse par a gente vê uma consolidação. A gente vê altas e baixas, mas não altas e baixas numa tendência de alta ou uma tendência de baixa. A gente vê altas e baixas dentro de uma consolidação, como vocês podem ver aqui. O preço ele ficou lateralizado por um bom tempo, né? E esse gráfico ele é atual, né? Eu tirei o print desse gráfico ontem, né? Então a gente está vendo aqui o reflexo de um momento do mercado onde
Investidores ao redor do mundo estão com aversão ao risco, não estão querendo arriscar muito capital, buscando rentabilidade, porque a gente está passando por um período de pandemia, um período onde várias economias estão sendo afetadas, vários bancos centrais estão estimulando a economia, esbanjando dinheiro, por assim dizer. Bancos privados também estão fazendo o que podem. E aí a gente não vê aquela confiança tão grande de deixar o dinheiro em economias mais arriscadas para obter um ganho, né? Então as pessoas acabam buscando o franco suíço, que é uma economia bem estável, e o iene japonês também, né? Que é a terceira maior economia do mundo, se eu não me engano. Enfim, a gente vê esse cenário, a gente vê uma lateralização. Por quê? Porque existe demanda dos dois lados. Existe demanda tanto para franco suíço, tanto para iene japonês. Então não tem direção, não tem como um estar mais forte que o outro nesse momento. Então a gente vê uma consolidação no gráfico dessas duas moedas. Então, nessas situações aqui, é interessante você pensar em operações com alvos curtos, né? Aquelas operações de scalper ou de day trade. Scalper são aquelas operações que você busca poucos pips ou até que duram segundos ou poucos minutos com ela aberta. Você vai ser praticamente um sniper. Você vai esperar o melhor ponto, a melhor região de compra-venda e vai fazer sua operação. E day trade, eu acho que vocês estão bem familiarizados, principalmente para quem está de olho na Bolsa de Valores aqui do Brasil, que é uma coisa que está sendo muito comentada agora no Brasil, né? Depois do boom da Bolsa, depois de 1 milhão de CPFs cadastrados na Bolsa, isso começou a ser muito comentado, né? Day trade, que são operações de compra e venda no mesmo dia, né? Então você compra e vende o mesmo ativo no mesmo dia, né? Basicamente é isso. E nessas situações, né, de consolidação, lateralização, não significa que você não vai operar. Você pode operar, mas é mais interessante você fazer isso com o Scalp Day Trade e em tempos gráficos menores, de M1, M5, M15, M30 ou até no máximo H1, né? Porque aí você consegue você pode até arriscar um pouquinho mais, se você já tiver uma consistência no lote que você já opera. Então você pode, nas situações, aumentar um pouco o lote, porque você sabe que daqui não vai sair. Vai ficar entre suporte, resistência, suporte, resistência, suporte, resistência. Pode ser que o mercado tente romper a resistência ou suporte, mas em situações assim, onde ambas as moedas, franco suíço e iene japonês, estão demandadas, é muito comum você ver falso rompimento. Assim como é muito comum, por exemplo, você ver o dólar desvalorizando e às vezes a libra e o euro estão valorizando no mesmo dia. É muito comum você ver no euro GBP uma lateralização, porque as pessoas estão, por algum motivo, vendendo dólares e comprando euro e libra. Lembrando que euro e libra também são reservas aos olhos dos investidores, depois do dólar, né? Então, depois veio o euro, depois vem a libra esterlina e, por último, vem uma moeda que a gente vai comentar aqui hoje. Então é muito comum também ver isso nesse tipo de contexto, uma lateralização. Então é interessante você pensar aqui em operações curtas para você poupar o seu tempo na frente da tela e também para você já mostrar que você está ciente do que está acontecendo. O mercado está no momento de aversão ao risco, então não faz sentido eu ficar buscando tendências de alta ou de baixa aqui nesse par CHF e N, ok? Porque a probabilidade dessa lateralização se estender é muito grande. Ok? E como sugestão, é importante ficar de olho nas notícias sobre ambas as economias, Suíça e Japão, para que você possa ter uma noção de melhor momento para comprar ou vender, tá? Porque isso é uma coisa que vocês têm que ficar de olho também. Não é porque apenas ambas são moedas que as pessoas procuram em momentos de incerteza que essa lateralização vai ser eterna. Em algum momento, uma dessas economias vai se sobressair em algum dado, um balanço comercial, confiança do consumidor, inflação, índice de emprego, em alguma coisa. Então é bom que vocês fiquem de olho nisso também, até para vocês mesclarem fundamentos com gráfico, né? Então, se por exemplo sair uma notícia boa sobre o balanço comercial, confiança do consumidor, índice de emprego na Suíça, é mais interessante você pensar numa compra no suporte no par CHFN. Né? Suporte é essa região aqui de baixo, essa linha verde. Então, se por exemplo sair uma notícia interessante sobre esses dados que eu acabei de comentar, e você vê que a cotação do par CHFN está muito próximo do suporte e apresentou algum padrão de candle relevante, é interessante você pensar em compra, porque você tem fundamentos e você também tem um gráfico conversando ali, estão em consonância. Então é interessante vocês ficarem de olho nisso daí também. E agora a dica, né? O franco suíço ele tende a se valorizar no ritmo que o ouro apresenta valorizações. Por quê? Pois a Suíça é uma importadora da commodity. Vocês sabiam disso, mas se vocês derem uma
uma pesquisada, tem um site muito bom que vocês podem estar olhando, que se chama Swiss Info, que ele explica como que a Suíça se tornou essa potência em compra e venda da commodity, né, que no caso é o ouro. Então é muito comum você ver o ouro valorizando e o franco suíço também seguindo o mesmo ritmo, assim como, por exemplo, o dólar australiano. É muito comum a gente ver valorizações do dólar australiano no mesmo ritmo que o ouro. Às vezes você vai ver o gráfico, você coloca um gráfico lá do outro, o comportamento está bem semelhante. Então, assim como o dólar australiano, o franco suíço também ele se valoriza quando o ouro está se valorizando, ok? E o iene, né, depois do dólar americano, euro, libra, esterlina, ele é visto como uma quarta opção de reserva por investidores ou investidoras, tá? Em momentos em que essas economias vão mal e a aversão de risco aumenta, o iene apresenta valorizações. Quais economias que eu estou falando? A economia americana, a europeia e também a britânica, né, no caso da libra esterlina. Então é muito importante vocês estarem observando isso, até nesse momento que a gente está passando. Tanto que nessa semana e na semana passada, o euro, a libra e o dólar, né, eles apresentaram desvalorizações frente ao iene japonês. Eu não sei se vocês olharam, mas e por que isso aconteceu? Porque essas economias estão reabrindo a economia, né, por conta desse contexto que a gente está vivendo de pandemia, mas ao mesmo tempo existem muitos investidores, aliás, especificamente economistas e analistas, acreditam que pode ter uma segunda onda de infecções por conta desse vírus que a gente está enfrentando. E aí as pessoas olharam para isso, né, e começaram a ficar com receio. E aí a gente viu um cenário onde o dólar americano, o euro e a libra começaram a se desvalorizar frente ao iene japonês, porque as pessoas estavam com um sentimento de aversão ao risco, ou seja, eu não quero deixar o meu capital aqui numa economia que está reabrindo o seu comércio, mas ao mesmo tempo corre um grande risco de aumentar o número de infectados. Então eu vou tirar meu dinheiro daqui e vou jogar lá no iene japonês. E também a gente pode ver também observar algumas valorizações do franco suíço frente a essas moedas, por conta desse momento de aversão ao risco. Então é bom que a gente também olhe as notícias e saiba interpretá-las. Não é só ler a notícia e pronto, ver a fonte. Não, tem que ler a notícia e entender para a gente fazer uma interpretação gráfica, ok? Isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês aqui. Né? Espero que vocês consigam observar isso agora com um pouco mais de clareza. E se você acha que tem alguém que deveria saber disso também, mostre esse vídeo para essa pessoa, porque a intenção desse canal é trazer uma base sólida para vocês, para que vocês fiquem mais atentos nas operações e evitem perder mais do que o normal, mais do que vocês estabeleceram no trading plan de vocês, ok? Então isso é tudo. Eu vou deixar o link das nossas redes sociais aqui, Instagram, Facebook. Vou deixar tudo aqui. O link do nosso curso também, com 30 dias de garantia, eu vou deixar aqui embaixo também para vocês darem uma olhada. E é isso. Até o próximo vídeo e fui.